Estamos em mais um Gambito da Rainha com essas rainhas incríveis, maravilhosas. Eu tenho certeza que vocês estão acompanhando o Gambito da Rainha e sempre a gente traz mulheres de excelência, rainhas, donas da sua própria história. E eu tô aqui com a Aide Paixão, que nome lindo, Sim, Aide! É gratidão pelo Aide, convite. tá, gente? Aide. Mas podem me chamar de D também. E aí, Dê, eu tô muito feliz que você tá aqui. Eu acho assim que a gente é enriquecedor trazer mulheres com suas histórias. Eu tenho sido assim privilegiada de estar no Gambito da Rainha, de estar com nós mulheres, né? Essa conexão forte, a gente se conheceu de uma forma toda inusitada, depois eu vou contar pra vocês. Mas conta um pouquinho assim da sua história, quem é a Aide Paixão, quais são as suas lutas. Pode se abrir. Aqui é seu Ah, lugar, seu espaço. primeiro quero agradecer mais uma vez, né? Para mim é uma honra poder falar da minha história em um ambiente seguro, né? E nessa conexão, nessa irmandade, solidariedade entre mulheres. Então, muito obrigada. É, bom, eu sou nascida e criada na zona sul da periferia de São Paulo. Nossa. Morei no interior de São Paulo também e atualmente estou em Brasília. Eu trabalho há 10 anos com direitos humanos, então na Uau. defesa, na articulação, na promoção dos direitos dos grupos mais vulneráveis, nós mulheres, mas também a população negra, Sim, quilombola, indígena, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+. E eu gosto muito de estar desse lado na defesa dos direitos dos grupos que mais precisam, sabe? sim. É muito importante, né? E assim, como é que foi esse chamado seu? Como é que começou isso, de você estar se envolvendo com lutas, né? Principalmente das que diz que é as minorias, mas não é a maioria, né? É porque isso aí eu tenho que deixar bem claro que não são as minorias, né? E os Exatamente. povos tradicionais estavam aqui primeiro, né? Outros foram arrancados de seus países, tenho certeza que você vai falar sobre isso. Mas quando começou esse chamado, essa chama começou a arder em você? Então, falam grupos, minorias, né? Mas eu falo que, na verdade, são grupos minorizados, né? Porque são a maioria. Eu, assim, sou filha de uma mãe baiana, preta É mesmo? retinta, minha avó indígena, então essas questões sempre chegaram até mim, sempre me tocaram. E o meu pai é um homem branco argentino, Meu então eu sou uma Deus. mulher negra miscigenada. Eu falo que eu Hum, sou uma mulher negra, afro-latino-americana, afro-indígena. E pego todo esse caldeirão, assim, multicultural que eu nasci e que eu fui criada, e que eu tive a oportunidade de crescer, para trazer. Só que eu percebo que o lado mais fraco da balança sempre foi a negritude, sempre uhum, foi povos originários. sim. Então, eu acabei indo nessa defesa, né, nessa promoção e levando conhecimento. Então, eu fui estudar também, fiz graduação em Direito, graduação em Ciências Sociais, mestrado na Antropologia Social, Sim, essas sou mulheres hoje em dia. capoeirista também, sou da Ah, que capoeira desde lindo! criança. Tenho uma música de capoeira com meu nome, Uau. inclusive, que me emociona muito essa história. E então, assim, esse legado africano, indígena, ancestral para o Brasil, ele está diretamente relacionado é, ao que me dá força, Uhum. sabe, para atuar nos espaços de poder, como o que a gente conheceu lá na Sim, Câmara, né, sim. dos E Deputados. assim, eu morei 4 anos em Salvador, então eu amo a história, assim, de tudo que aconteceu. Eu aprendi muito, foi na minha adolescência. Eu vivi em Salvador, eu sou brasiliense, tá, gente? Calanga do Cerrado, mas filha de nordestino. E aí eu foi uma experiência assim enriquecedora. Ainda mais com a cultura que eu não conhecia tanto. Era tão distante e lá ficou tão assim dentro de mim. Eu aprendi que nós, né, todos nós brasileiros temos o sangue indígena. Eu tinha uma bisavó minha era negra, Pezinho lá na África. uma mulher incrível. Os meus avós foram escravos, né, os tataravós. Então tem toda uma história. Lógico que eu tenho mistura de português também. A gente tem indígena, que é muito forte na minha família.
os traços e tudo, mas eu me sinto assim, também, vou te falar, privilegiada, porque fala que os privilegiados são outros, né? Mas eu me sinto privilegiada de ter ido morar em Salvador e ter conhecido essa história tão linda, tão apaixonante que é da luta da negritude. E assim, eu acho o movimento super organizado, de verdade. Às vezes eu penso assim, meu Deus, tantas conquistas e tantas coisas para poder acontecer, né? Mas vamos falar sobre você, senão a gente já Sim, falando é muito assunto, viu? E aí eu sim. queria saber de você, quando foi essa virada de chave? Você falou, olha, agora essa jogada que você teve que fazer, porque o Gambito da Rainha ele fala sobre isso, né? De você fazer sacrifício para estar no tabuleiro do jogo. Então, qual foi esse sacrifício que você teve que fazer na sua vida, que virou a chave da sua vida e você falou, é isso, eu vou por esse caminho para você chegar a essa mulher empoderada, essa mulher que a gente sente essa energia assim forte de presença, para você chegar aqui hoje onde você está. Ai, muito obrigada. Então, primeiro assim, para esse nome Gambito da Rainha é lindo. Ai, que Adoro. bom. Eu fui enxadrista, joguei xadrez na minha adolescência. Fui Gente, campeã na minha escola. olha, Eu amo xadrez, então adorei esse nome, arrepiei agora, viu, Gambito da gente? Rainha. Tudo a ver. Você vê que as conexões não são por acaso Sim, mesmo, né? São verdade. Faz parte da sincronicidades, nossa né? história, né? Vai arrastando. E, bom, a minha virada de chave que eu posso trazer assim, eu acredito que eu tive várias viradas de chave, né? Que a Aham, gente está o tempo todo, na virando. verdade, É, se conhecendo, se entendendo e se posicionando no mundo. verdade. E o mundo tem, e a sociedade necessita isso da gente, Sim. porque em termos de mulheres, e enquanto mulher negra, outro termo também que eu gosto de usar é amefricana, É em mesmo, e americana? homenagem a Lélia Gonçalves, que Ah, criou esse termo. Ela criou o termo amefricanidade, uhum. E por quê? O que 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 é significa? para falar dessa migração mesmo e dessa vinda compulsória dos africanos aqui para o Brasil e essa mistura com os indígenas, com os povos indígenas que se deu Africana. essa amefricanidade, que é améfrica, ela chama de América Ladina, que é a mistura da América com a África. Entendi. E então, enquanto americana, o tempo todo, sabe, nós temos que nos posicionar, a gente tem que. Porque senão a tendência é ficar calada e não falar. Então, assim, em termos de mudança de chave, após me formar no direito e nas ciências sociais, eu percebi que eu não queria ficar só atuando no judiciário, advogando em escritórios de advocacia, não. Eu falei, eu vou usar o direito a nosso favor. Eu quero pegar os direitos, as garantias fundamentais e utilizar isso de uma forma que possa beneficiar o nosso povo, né? O Sim. povo e grupos que mais precisam. Uhum. Então, essa foi uma grande virada de chave, assim, para mim. Então, que eu posso compartilhar hoje e que me ajudou a atuar, né, nas consultorias, nas assessorias que eu faço hoje, em defesa, nas articulações, advocacy, em defesa dos Sim. povos que mais precisam. E assim, você como eu, é muito diferente, lógico, as periferias. Eu considero que eu sou uma mulher de periferia, porque a minha família é toda em Planaltina, DF, do Distrito Federal. Dizem, né, que é uma periferia, então eu me considero porque eu acho que eu me identifiquei com isso. Mas as periferias de São Paulo, Rio de Janeiro, é muito diferente. E você olha, eu também olho isso para mulheres da nossa idade, Uhum. e às vezes a gente faz um comparativo. O que que foi que despertou em você e fez realmente assim, essa mulher hoje, em comparação às outras mulheres? Quando você vê assim, nossa, eu consegui, elas também vão conseguir, né? Você vê isso, com certeza você sabe que você é uma mulher inspiradora. Se não sabe, eu quero Gratidão. dizer aqui, mas assim, deixar registrado. Mas assim, como que você vê essa questão da diferença de você e de outras mulheres? Seria uma oportunidade ou seria uma questão mesmo da sua missão como pessoa aqui na Terra? Como que você vê essa diferença entre essas outras mulheres? E o que você falaria para elas? Eu já vou aproveitar o gancho, gente. E o que você falaria para elas que estão nessa situação, acha que não, outras realidades, né? E não Sim, entende, não, acha que não vai sair dessa realidade. Principalmente as sim, jovens, né? As que estão vindo agora. sim. É, Joyce, é isso mesmo.
Eu já passei por muitas, muitas dificuldades na minha vida, nas periferias de São Paulo, situações de racismo, de preconceito, de discriminação que eu vivi. E então, e depois eu comecei a defender outras pessoas que viviam essas situações. E uma das coisas que me fizeram, que eu acho que mudar mesmo e de diferença é também se conhecer, se entender, porque a sociedade faz a gente ficar olhando muito para fora, se Sim. comparando. Então a gente acaba se comparando com outras mulheres. Eu acho que uma coisa é inspiração, eu agradeço, é muito bom ouvir isso, fico muito feliz. Mas outra coisa é ficar nessa questão de comparação, sabe? De Uhum. uma perspectiva tóxica. Então eu acho que a primeira coisa é, e que eu posso dizer também para essas novas gerações de mulheres guerreiras que estão chegando aí, é se olhar, se perceber, se conhecer, se entender para poder atuar no mundo. Então, muitas vezes, por exemplo, estava tendo festas, baladas, etc. Eu falei, não, não quero ir, não vou. E você ficar sozinha na sua solidão, com você mesma, lidando com Verdade. as suas emoções ali de tristeza, de rejeição, Sim. de insegurança, porque eu falo também que a autoestima da mulher negra é muito abaixo também, né? A gente São é padrões, né, muito que criam de introjetado. beleza que não Hoje em existe. dia, Sim. ainda bem que o padrão de beleza está sendo Sim, confrontado, mas sim. nós mulheres a gente sabe que existe, né? Sim. Não só também no aspecto da raça, mas na questão de forma, né? De peitão, bundão, magrinha, Sim. cinturinha, sendo que isso é irreal, não existe Sim. essa mulher das revistas, né? Sim. Editadas para um padrão ideal. Hoje em dia também tá tendo novelas que tá aparecendo protagonistas negras, etc, etc. Mas na nossa época não Não. tinha, né? Então, isso fez, assim, a autoestima ser muito baixa. E aí, pra gente recuperar, fazer esse resgate da autoestima, é só a gente com a gente mesma, né? Verdade. Não tem, é óbvio, terapia também, façam terapia, Sim. procurem ajuda, terapeutas. Tenho terapeutas maravilhosas na minha trajetória, É também. mas tem um trabalho interior que a gente precisa fazer da gente com a gente mesmo, sabe? Uhum. Então, eu consegui fazer esse trabalho e depois que você faz esse trabalho, você consegue ter escolhas melhores. Porque muitas vezes oferecem migalhas pra gente Verdade. e a gente vai. Uhum. E quando você começa a entender o seu valor, quando você começa a melhorar a sua autoestima, entender, não, eu não vou por aí. Eu acho que eu mereço mais. Não, ali não. Não, isso eu não vou me submeter a determinada situação. Mesmo muitas vezes eu rejeitei ganhar dinheiro por uma situação que eu sabia que eu ia ser usada, que eu ia ser Uhum. discriminada, que ia me fazer mal, que ia ser um ambiente tóxico. Uhum. Mas para manter a minha saúde mental, eu não fui. E para mim, saúde mental vale muito mais do que dinheiro. Com certeza. E eu penso assim, eu sempre falo essa frase, que a solidão, ela é um brinde à reflexão. E quando a gente começa a olhar para dentro, né, as coisas começam a mudar na nossa história. E você falou muito bem sobre a questão da autoestima, dos padrões. Eu sofri, assim, na minha trajetória, eu não me aceitava como eu era. Para mim tudo era feio. Para mim o meu cabelo era descolorido, era como é que eu posso falar? Marrom, desbotado. Meu nariz era muito grande, não sei o quê. E eu tive um processo de abuso, né, quando eu tinha 7 anos. Então, assim, minha autoestima era destruída. Eu não tinha referência de mulheres, né, porque a gente não vê mulheres na ciência. Hoje sim, hoje a gente sabe a história. Mas na nossa época, né, não tinha essa referência de mulheres, mulheres que fizeram, como se tivesse apagado a história das mulheres. Imagina da população negra. Imagina dos Uhum, indígenas, que diz que o uhum. Brasil foi descoberto e tudo mais. Então, assim, Total. na nossa história, a gente recebe desde pequena uma rajada de situações que falam: você tem que ficar no mesmo lugar, você vai ficar no mesmo lugar, até mesmo a vida. Mas quando nós nos temos entendemos quem nós somos no mundo, hoje eu me vejo como uma mulher linda, sabe? Eu rompi todas essas barreiras que me Ai, que deixavam maravilhoso. no mesmo lugar. E eu quero transbordar isso para as outras mulheres. E eu vejo muito essa vontade também dessas mulheres que são nossa inspiração, como você, como várias mulheres hoje que realmente falaram: não, daqui para frente eu decido.
né? E eu fico muito feliz de ouvir sua história e de saber que a gente pode ter a abertura de ter um lugar de fala aqui. Pode ter certeza, é o seu lugar de fala, mas vamos lá. Quem foi a pessoa que te. Acho que tem várias pessoas, mas quem te marcou, assim, que você lembra agora, que te inspirou, que foi sua inspiração, nessa sua trajetória de sucesso? É. Só um comentário de que você falou solidão, né? Um Uhum. brinde à reflexão, que eu adorei, mas eu gosto muito do termo solitude, Solitude. que é um termo do Jung, né? Uhum. E que fala que é isso, porque a solidão carrega muito um ar de tristeza, né? Mas a solitude é um lugar de aconchego, em que nós mesmas podemos nos aconchegar Verdade. e a gente se tratar como a gente trata a nossa melhor amiga. Por que que nós, mulheres, não conseguimos fazer isso? Nos tratar bem internamente. Eu já fui muito chicotinho comigo mesma, Também. assim. Uhum. Então, e nesse sentido, assim, nossa, eu acho que não tá vindo uma pessoa, uma mulher em especial, e tá vindo, assim, duas mulheres que são Fica à amigas vontade. minhas, incríveis, assim. Uma, ela tem uma trajetória profissional brilhante, de defensora pública, que passou no concurso sem cotas raciais, uma mulher negra que passou no concurso da defensoria que é uma grande inspiração para mim, a Isadora Brandão. Deixo um grande abraço, beijo para Que ela, linda. minha irmã, amiga amada. E Manuela Mione também, uma geminiana naturalista, que é do movimento de combate ao racismo ambiental, agroecologia, agrofloresta, ginecologia natural, que ajuda muitas mulheres. E elas são minhas referências, assim, há mais de 10 anos. A Nossa. gente vem se acompanhando e vendo a trajetória delas, assim, me inspiram muito a seguir. Mas, para além disso, são muitas mulheres, realmente, assim, mulheres quilombolas, mulheres indígenas que estão na linha de frente das batalhas na política por direitos, que também me inspiram muito. E quando a gente fala de política, né, a gente se encontrou no ambiente político, eu atuei 21 anos, e assim, a gente está na semana, para quem não sabe, vocês vão assistir no futuro outros dias, mas a gente está na semana, entrando para março. Março é um mês muito emblemático das nossas lutas, Sim, e a gente se conheceu no Congresso, e o Congresso é um ambiente muito complexo, né, sim. de atuação, porque nós mulheres entramos há pouco tempo, tem menos de 100 anos, que é 93 anos que a gente vota, Sim, né? Quando eu estava lá atrás, lá no Congresso, eu tinha assim, meu Deus, cadê as mulheres? E eu não sabia o que, que era que limava as mulheres. Violência política, né, que é econômica, os partidos inviabilizavam. Hoje ainda tem muito problema, mas lá atrás eu vi mulheres morrendo de câncer, porque entravam e passavam muito mal e tinha muito problema porque era muito perseguida, a gente era um grupo muito pequeno. Eu acredito que quando eu era 5% de mulheres no Congresso. Hoje a gente tem uma uhum, bancada super expressiva, até a gente conversou sobre isso, né? Que as uhum. mulheres, elas têm, esse tema é Mas convergente. ainda são 20%, né? Olha, 5% para 20% das conquistas, se eu não me engano, na legislação passada da bancada feminina, não sei se foi a passada ou a retrasada, elas passaram mais de 200 projetos e viraram lei 78. Para você passar uma lei no Congresso, o Estatuto da Juventude, eu levei 14 anos. Para a gente conseguir, eu passei de jovem para adulta para conseguir passar o Estatuto da Juventude. Então, Ser a lei é muito aprovado. morosa. Então, essas mulheres, elas são muito aguerridas. Sim, Elas são muito guerreiras. E o que faz elas serem fortes é a união. E aí, é. puxando esse gancho de união, eu queria que você desse um conselho estratégico. Qual que é o seu conselho estratégico para essas mulheres que estão vindo? Não só a juventude, mas essas mulheres também que hoje estão se entendendo como agentes de mudança, né? Como pessoas que vão fazer a mudança, a transformação. E qual que é o conselho, assim, estratégico, já que é do xadrez, e você é meu Deus, não tô conseguindo, fala aí. Enxadrista. Enxadrista, viu, gente? Eu também tenho esses erros aí. Ai, linda. Enxadrista, e assim, a mulher estrategista, né? Então, pode ficar à vontade aí. Sim, adorei esse termo que você utilizou, agentes de mudança. E independente de idade. Realmente, acredito que mulheres, geração de 50, 60, Sim.
estão também se entendendo e se vendo que, opa, peraí, né, eu não fiz nada que eu gosto na minha vida, vou fazer agora. Essas mulheres me encantam, Verdade. me admira muito. Então, é isso, gente. Nunca é tarde, mulherada. Nunca é tarde pra gente seguir nosso sonho. O meu conselho é siga o seu sonho. Siga o seu sonho. Acredite que o seu sonho é possível. Aquele sonho que a gente guarda lá no nosso coração, sabe? E que eu também tô fazendo isso somente agora. E que, porque muitas vezes falam pra gente que a gente ouve aquelas vozinhas dentro da nossa cabeça também, e a sociedade fala pra gente: não, não é possível, não, isso não é pra você. Olha, vai lá. Aquilo que falam que não é pra você, aquilo que te dá medo, mas que você tem vontade, que você sente no coração, vai, siga, siga, persista. E então, meu conselho é esse, assim. Ah, Ainda que eventualmente a gente não chegue lá, porque são muitos obstáculos e muitas barreiras, pelo menos a gente vai ter seguido o nosso coração. E nesse caminho de seguir o nosso coração, né, de ser verdadeira com a gente mesma, vão aparecendo pessoas maravilhosas no nosso caminho, como por exemplo você, Joyce, e esse convite que maravilhoso de estar aqui linda, com vocês no obrigada. Gambito da Me Rainha. sinto honrada pelo elogio vindo de você, viu? E, gente, essas mulheres, assim, são muito rainhas, né? Você vê que a gente. Cada pessoa que vem aqui, o AID, é assim. É um acúmulo de experiência. Porque são mulheres totalmente diferentes uma das outras, com ideias diferentes, religiões diferentes, povos diferentes, que eu falo povos, tribos e nações, totalmente diferentes, mas com anseios muito parecidos. Né? Histórias totalmente diferentes, mas muito parecidas, vivências, sabe? E isso tem me conectado muito com essas mulheres e com nós, né, como um grupo. Eu sempre falo isso, as mulheres são como água. Quando se unem é uma força inimaginável. A gente não pode imaginar a nossa força. Hum. E isso eu vejo como exemplo real lá na bancada feminina. Quero mandar um beijo para todas vocês. Vocês são muito aguerridas, maravilhosas. E é isso, eu acho que a gente tem que esses conselhos, eles venham reverberar, ir para o futuro. E você que está nos assistindo hoje, quando a gente não existir mais, né? Porque a gente está aqui, mas vai ter vocês. E nossa luta é a respeito a vocês também, né? As Sim, futuras gerações que não estão sim, aqui, mas que vão existir, sim, né? Ao mesmo sim. tempo. E aí, conforme isso, eu queria, assim, puxar um pouco para o mercado de trabalho, no conselho, né? O que você tem feito. Como que você qual que é o conselho que você dá para as mulheres em relação à questão do mercado de trabalho? Sim. No mercado de trabalho, eu atuei, inclusive, na inclusão de jovens mulheres negras no mercado de trabalho. Lá em São Paulo, a gente ocupou a Câmara Municipal, reivindicando mais ações voltadas, né, para a inclusão das jovens mulheres negras e jovens que estão nas periferias de São Paulo. E assim, o meu conselho primeiro é seja bem, extremamente profissional, extremamente, é, até um pouco assim, fria, né? Uhum, Porque nós, mulheres, a gente acaba se envolvendo emocionalmente muito uhum, fácil nas situações. E eu falo, fecha a cara, faz cara de onça, fecha a cara um pouco, uhum, entendeu? Porque o ambiente de trabalho, ele é, em geral, assim, ambientes que não são tão seguros para a gente, né? sim, São ambientes em que, em geral, né? Que tem muita competitividade, sim, né? Pessoas que, às vezes, você vê que, você acha que é sua amiga, mas depois te dá uma rasteira, você não sabe por onde veio. E, principalmente, também, homens brancos. Eu tenho muito problema, porque é isso, né? uhum. Enquanto mulher negra, que O tipo, né? Aquele tipo que deseja. empoderada, digamos, Uhum, né? Que eu me posiciono. Eu uhum, tenho mais de 10 anos de formada, uhum, de experiência, de trabalho. Eu vou, né, liderar processos. uhum, E muitas vezes homens brancos não conseguem lidar com mulheres negras uhum, liderando processos. Eu não uhum, sei que recalque é esse que eles têm. E muitas vezes tentam me apagar,
né, tentam me prejudicar. Eu já fui Uhum. prejudicada, Joyce, por homens em espaços de poder, porque Uhum. eu questionei, fiz certas perguntas para Te eles, incomodou. que se incomodou, que não esperavam que eu fizesse, ou Uhum. não queriam que eu fizesse, Uhum. né, e eu deixei de ser contratada e ganhar dinheiro Uhum. inúmeras vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi três, E tá? só sabe quem passa também, né? Então, assim, realmente a gente precisa ter essa postura, uma frieza muito Uhum. grande, que não é fácil, Não, mas assumir essa necessário, né? posição de liderança. E hoje em dia é isso. Ao lidar com homens brancos em espaços de poder, realmente eu não vou ser é, mais tão questionadora quanto eu era, né? Falar Uhum. o menos é mais, falar Sim, o menos é mais, sorte na entregar o política, né? menos possível. É verdade. Porque a gente às vezes também quer Se entrega. entregar muito, porque a gente tem muito conteúdo, tem Uhum. muito o que falar, tem Uhum. muito o que reivindicar. Sim. E aí eles, É uma né? inocência assim nociva pra nós, né? Então não é um ambiente que a gente tem que ser inocente. E quando você falou que é o recalque, eu já pensei muito nisso, porque eu já Hum, passei muito por isso. também. Tanto de homens negros, brancos, Hum, mas você, como você é mulher negra, você com certeza eles querem invadir mais. Todas as minhas amigas já falaram sobre isso comigo e eu já percebi isso. E aí, eu acho que esse recalque, ele é um recalque genético. Como a gente até pouco tempo, todas as mulheres eram propriedades, imagina a mulher negra, nós é. nos libertamos tem menos de 30 anos dentro da legislação. Uhum, Então, eu uhum. acredito, assim, que vem de uma coisa que tem que ser desconstruída, nossa, em todo o tempo. Nós estamos no século XXI, às vezes eu penso que a gente está no século II, né? Exatamente. Mas essa desconstrução, ela é necessária e, ao mesmo tempo, eu vejo que é uma questão genética. Então, isso tem que ser dito. Às vezes a pessoa faz sem perceber. Uhum, E se a gente não fala, não tem uma postura diante daquilo e não ocupa os espaços. Você uhum. falou de ocupação, eu já fiz isso aqui na Câmara Distrital. Acho que toda mulher já passou por essa experiência durante algum período de mulheres que são mais aguerridas na política, né? De invadir, ocupa e resiste. É muito engraçado isso, me lembrou muito essa história. Mas eu acho que é uma questão de Ocupação. desconstrução, porque a partir eu tinha muito ódio disso, eu tinha muita raiva, primeiro porque eu fui molestada quando eu era, como eu te falei, mais nova, 7 anos de idade. E Então eu tinha, muitas mulheres passam por situação. A maioria sim, das mulheres quando eu tiveram vi, situação de violência é, sexual na infância e isso não é falado também, é um tabu, né? A exatamente, gente tem que falar mais exatamente. sobre isso, proteger nossas meninas, E nossas eu só falo crianças. hoje porque eu fui curada. Porque se eu não tivesse sido curada, eu não falava. Eu era calada sobre isso. Eu não sabia que isso refletia tanto. Eu tinha uma tristeza que me visitava ano a ano, e eu nem imaginava que era isso. Sim. Então, assim, eu penso assim sobre isso. É genético, né? Vem daquele gene, daquela coisa de propriedade. Você vê que o feminicídio só aumenta. Por quê? Porque a gente deixou de ser uma propriedade, né? E isso passou a ser realmente colocar nosso espaço, ter nosso espaço de fala. Então, só para pontuar, meu pensamento e minhas reflexões sobre isso. Mas tá chegando ao fim, eu não acredito. Todo mundo fala, eu tenho certeza. Mas aí eu queria que você deixasse um legado para o futuro, de novo, para gerações que ainda não estão aqui, mas que vão existir e que vão ouvir esse podcast, porque isso vai para além da nossa geração, né? Que a gente estava fazendo o quê? Marcando a história, dando voz aos nossos anseios. E aí eu queria que você falasse dessa o que que você quer deixar de legado para o futuro? O que que é a ID quer deixar de legado para o futuro? Uau, essa pergunta é bem forte, né? Essa pergunta é na ancestralidade africana, eu sou uma mulher de matriz africana, de religiões de matrizes africanas, né? Também, assim, peço sempre licença às minhas ancestrais, as mais velhas, as que vieram antes, para poder trazer essas reflexões e falar sobre legado, porque nós somos as ancestrais do futuro, Sim. né? E tem um conceito do afrofuturismo, que eu gosto bastante, e o princípio do Sankofa, que fala, a gente só pode ir para frente quando a gente olha para trás e entende de onde a gente veio. Então, quando a gente fala de legado, eu acho muito importante também ter em vista esse olhar para Trajetória. trás, né, da onde a gente veio, então, as nossas ancestrais, né, africanas, indígenas, tudo que elas passaram, as mulheres em geral,
olhar pra gente aqui, onde estamos agora nesse podcast, e no futuro, como será, né? E no futuro, um legado muito importante é, assim, que eu visualizo, é a união e o respeito, sabe? Porque são valores. O que eu quero deixar de legado, o que eu acho que eu posso deixar de legado, são valores, é, esses valores, assim, de união, de respeito, de solidariedade. Porque para a gente acabar com o racismo na nossa sociedade, a gente precisa de mulheres negras, indígenas, asiáticas, brancas, de todas as raças unidas. Sim, A gente precisa, e não só mulheres, mulheres e homens, sim. e pessoas não binárias, Uhum. e todo mundo. A gente só vai acabar com o racismo, com o preconceito, com a discriminação, quando todo mundo tiver consciência racial, Uhum. né? Consciência racial não é só para pessoas negras, é para Sim. todo mundo. E isso que você está fazendo aqui, Joyce, também reflete a sua consciência racial. Então, muito obrigado. Você Ai, também que lindo. é um exemplo de mulher que é não negra, mas que tem consciência racial, Que né? bom. E, Ainda bem, né, que e tá me esse é falando um isso. exemplo. E a gente precisa de mais Uhum. mulheres como vocês que se posicione, que assuma esse posicionamento. Então, essa questão da solidariedade, né? Quando a gente consegue. Porque também uma outra área que eu gosto muito de atuar é Uhum. na arte e cultura afro-brasileira, Uhum. né? Que é uma E que, artista, né? assim, eu Gente, ela não é uma artista. A gente sei. não falou aqui, Não. mas ela é uma artista. É, assim, eu estou na capoeira, estou no samba de roda, comecei a dar aula para mulheres, uma demanda assim das próprias mulheres, e isso me encantou muito, assim. Não tenho pretensões, né, de me tornar mestre e etc. Mas eu acho que isso está sendo um caminho natural, assim, que Uhum. a vida vai me mostrando e me levando quando a gente age com o nosso coração mesmo, com a nossa Sim. vontade. E eu acho que esse legado, assim, da solidariedade, da união, do respeito, ele vai fazendo com que a gente se encontre e provoque mudanças positivas Reais. que a gente quer na nossa sociedade, né? Então, Verdade. esse termo que você falou, agente de mudanças, eu vou já colocar no meu vocabulário, sempre utilizar, porque por que mudanças? Por que que a gente precisa de mudanças? É só a gente olhar esse histórico, né? Isso que a gente acabou de Sim. citar. 93 anos que a mulher pode lutar, 40 anos no Código Penal. O Código Penal já puniu criminalmente a capoeira como um tipo penal, Sim. né? Punia o curandeirismo, o preconceito com as religiões de matrizes africanas, né? Que a gente estava falando. Uhum. Esse racismo, essas discriminações e também essa desigualdade, sabe? Uhum. Eu acho que não tem problema as pessoas terem as suas propriedades, etc. O problema é a desigualdade. O que a Uhum. gente quer é que todo mundo tenha, que todos Uhum. tenham. Uhum. Então, essa concentração de renda, Uhum. né? E principalmente na mão de homens brancos. Aí, Uhum. esse que é o problema nos Uhum. espaços de poder. Então, eu acho que o legado que eu quero passar é o legado de luta Uhum. pela igualdade, Uhum. né? E a gente só vai conseguir isso com esses valores muito bem estabelecidos entre nós, de respeito, de união e de solidariedade. Ah, estou muito feliz de você estar aqui, Aide. Saiba que aqui é um espaço para você, mulher, para você que quer que sua voz seja, né, que quer que sua voz alcance quem precisa ouvir e transbordar na vida das pessoas. Muito obrigada. Eu quero que você faça suas considerações finais. Ah, não, né, gente? Não pode acabar, são conversas infinitas. Mas você faça suas considerações finais. E também te agradecer. E saiba que aqui está de portas abertas para você, tá? Quando quiser dar voz, lógico que a gente tem muitos temas ainda para poder falar, então tá de portas abertas o Gambito da Rainha para essa rainha maravilhosa que é a Aide. Fico lisonjeado com essas palavras, agradeço muito. Peço para que Bamburucema, que é minha santa de cabeça, possa abençoar Amém. os nossos caminhos com muita força para transpor esses obstáculos que estão nos nossos caminhos. É, e assim, o que eu posso deixar é
transmitir essa força mesmo para superação de caminhos e conquistar a vitória, né? Vamos juntas. Vamos até a vitória. Ah, que bom, no Gambito da Rainha. É isso aí, minha gente. O Gambito da Rainha chega ao fim. Eu quero agradecer ao Ilha Brasil, que é a nossa empresa de comunicação, que sempre está de portas abertas aqui para a gente estar dando voz aos nossos anseios, dando voz àquilo que realmente precisa ser dito. Um grande beijo, até a próxima.